Uma gravidez normal já pode ser uma das experiências mais difíceis na vida de uma mulher. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado. Dar à luz trigêmeos é uma experiência completamente diferente. Especialmente quando alguém está enfrentando isso sem o pai de seu bebê. Todos esperam que depois do nascimento a família passe por um momento especial e de muita paz. Antes mesmo de ver seus bebês, o médico já tinha algumas notícias perturbadoras para ela. O que o médico tem a dizer a Cynthia? Ele tem mais notícias para ela? Havia algo errado com o bebê? Ou sua própria vida está em perigo? Por que o pai não está lá e que efeito essa notícia terá no relacionamento deles? Essas são as questões que agora vamos levar em consideração à medida que a história se desenrola. Este é o momento que Cynthia está esperando há 9 meses. O nascimento de seus trigêmeos. Ela sabe que a dor será inimaginável, mas quando acabar, sua vida nunca mais será a mesma. A jovem corre para a sala de parto onde o processo finalmente começa. Lembre-se de que um parto normal pode ser extremamente doloroso. Podemos imaginar a dor que Cynthia sofreria durante o trabalho de parto de seus trigêmeos. Apesar da dor que sentia, ela também estava confusa e preocupada. Como sabemos, o médico disse-lhe que tinha novidades para ela. O que ele teria a dizer? O médico parecia estar guardando uma notícia muito séria. Cynthia estava muito preocupada. A mãe suspeitou que havia algo errado com seus trigêmeos. Se fosse o caso, por que o médico não a informou sobre a situação antes? Quando Cynthia entrou na sala de parto, ela sabia que era o momento que ela estava esperando. O parto demorou cerca de 4 a 7 horas. Agora, os 3 filhos estavam nascendo. Cynthia ainda estava com dor. Sua condição não era boa pelo motivo óbvio. Eles são levados para um exame antes que Cynthia possa nem sequer colocar os olhos nos garotos. Em seguida, o médico entra e pelo seu olhar, Cynthia pode dizer que algo está errado. Ela estava preocupada porque o médico ainda não havia dito nada. Isso só estava piorando o seu nervosismo. Agora ela ficou impaciente e pediu ao médico que lhe dissesse se estava tudo bem. Em primeiro lugar, ela perguntou sobre a saúde de seus 3 filhos. Então ela começou a questionar o médico sobre o que ele iria dizer-lhe. A jovem teria uma resposta satisfatória do médico? O médico disse-lhe que ela não precisa se preocupar com a saúde de seus trigêmeos. Assim que ela terminou o parto de seus trigêmeos, eles foram rapidamente levados para cuidados imediatos. A mulher não conseguiu nem dar as boas-vindas aos 3 filhos. Imediatamente, a mulher voltou sua atenção para o médico. O médico parecia muito preocupado. Isso a confundiu ainda mais. Ela já estava em uma situação ruim. Cynthia perguntou ao médico o que o deixava tão preocupado. Não sei como dizer isso, disse o médico. Ela insistiu que o médico lhe contasse a verdade. O médico então começou a explicar tudo desde o início. Cynthia sente a cor desaparecer de seu rosto. Como isso é possível? O médico teve certeza de sua avaliação no momento em que pôs os olhos no rosto do bebê. Ele ficou em silêncio apenas para se certificar de que não deixaria Cynthia mais desconfortável, pois ela já estava sofrendo muitas dores. Cynthia e Johnny Calton eram o casal dos sonhos da cidade. Eles estavam juntos desde o colégio, namoraram até a faculdade e se casaram alguns anos mais tarde. O relacionamento deles durou 10 anos e o casamento, 5. Todos os consideravam perfeitos um para o outro. Eles tiveram uma filha que chamaram de Naomi. Ela era filha de 3 anos de Cynthia e Johnny. Cynthia e Johnny se amavam tanto que seu amor um pelo outro tinha se tornado muito conhecido. Os dois eram amantes, parceiros e amigos. Eles compartilharam e aproveitaram cada momento de suas vidas um com o outro, desde que eram crianças do ensino médio. Acima de tudo, eles se entendiam muito bem. O casal era muito comprometido um com o outro em circunstâncias difíceis. Havia respeito e confiança um no outro. Naomi era filha de 3 anos de Cynthia e Johnny. A menina se parecia muito com a mãe, com cabelos castanhos escuros e olhos também castanhos.
Naomi havia começado recentemente o jardim de infância e adorava brincar com as amigas. Embora muitas de suas amigas quisessem brinquedos e vestidos, aquela criança tinha aspirações diferentes. Naomi queria uma coisa mais do que qualquer outra coisa. Um sonho que ela havia revelado a todos que a quisessem ouvir. Ela sempre brincava com suas bonecas e falava sobre segurar bebês. Cynthia e Johnny haviam considerado ter outro bebê, mas não tinham certeza de que era o momento ideal. Eles tinham que ter certeza de que isso não aconteceria rapidamente. Não é de outro filho que eles temiam, e o casal queria ter certeza de que estava tomando a decisão certa. Ter Naomi foi uma bênção para os jovens pais que gostavam de passar tempo com uma feliz criança de 3 anos. Eles gostavam de sua companhia e a amavam profundamente. Ninguém conhecia Cynthia e Johnny mais do que sua filha Naomi. No entanto, ter outro filho parecia uma questão totalmente diferente. Eles eram jovens e tiveram que lidar com problemas financeiros. Tanto Johnny quanto Cynthia sabiam muito bem que sua filha Naomi ansiava por ter irmãos e irmãs. Ao mesmo tempo, ambos tiveram que pensar com cuidado antes de tomar uma decisão tão importante. Os dois jovens tinham que se certificar de que suas condições financeiras seriam melhores antes de engravidarem. Eles estavam pensando em ter outro bebê e aumentar sua família em um futuro próximo. Porém, com o sucesso de Naomi, o jovem casal decidiu que não seria ruim ter outro filho. Em vez de se preocupar com o futuro, eles decidiram que era melhor deixar o destino seguir seu curso e investir em sua família. Se outra criança nascesse, eles certamente o amariam muito. Agora não é incomum que os pais já anseiam por outro. Portanto, era completamente normal que Johnny e Cynthia se sentissem preparados para aumentar a família. Eventualmente, sua paternidade atropelou suas ideias de planejamento financeiro cuidadoso. Cynthia e Johnny não estavam mais preocupados com as finanças. Eles decidiram que iriam ter outro bebê. Os dois jovens sabiam muito bem que sua filhinha de 3 anos, Naomi, adoraria ter um irmãozinho. Eles haviam deixado o destino decidir pela família. Além disso, eles deixaram para decidir se teriam outro filho ou não. Embora eles tivessem decidido deixar o destino chegar, eles ainda não tinham esperanças que outro filho chegaria muito em breve. Os dois ainda tinham suas hesitações. Em vez disso, os dois jovens fizeram um acordo e Cynthia desistiu do controle de natalidade. Eles sabiam que levaria alguns meses para o ciclo começar e decidiram deixar os meses ser o período de decisão. Os meses passaram e o casal parecia estar bem. Cynthia não mostrou sinais de gravidez e sentiu um certo alívio por causa disso. Eles não estavam mais preocupados com as finanças. Eles decidiram que iriam ter outro bebê. Não parecia estar acontecendo porque Cynthia ainda não apresentava sinais de gravidez. Então, o que mais poderia ser que preocupava Cynthia? Além disso, por que ela estava evitando isso? Não era importante que ela o evitasse ou era muito importante que ela tivesse que evitá-lo por muito tempo? Cynthia certamente tinha algo importante em sua mente que a deixou preocupada. Cynthia tinha reservas sobre seu futuro com Johnny. Ela sentia que o casamento deles não era tão estável quanto ela esperava e podia sentir que não estava mais apaixonada pelo marido. Eles sempre estiveram um pouco separados assim? Não. Os dois sempre se amaram contra todas as probabilidades e haviam compartilhado e aproveitado cada momento de suas vidas desde o ensino médio. Os dois sempre acreditaram um no outro e confiaram um no outro. Então, o que mudou que deixou Cynthia preocupada? Por que ela tinha sentimentos diferentes agora? A jovem lutou para manter essas preocupações sob controle, mas não foi realmente fácil, especialmente com os acontecimentos recentes. Cynthia simplesmente não conseguia se conter. Seus pensamentos não estavam mais prontos para lidar com isso e ela estava ficando preocupada. Cynthia parecia ter muitos pretendentes que a admiravam em seu trabalho e na cidade. Aparentemente, todos conseguiram trazer a faísca que ela não sentia mais pelo marido. No entanto, ela se sentia muito culpada. Ela sabia que Johnny não compartilhava dessas reservas sobre o relacionamento deles, mas ela não podia lutar contra o sentimento. As coisas ficariam complicadas. Johnny não sabia o que se passava na mente de Cynthia. Ela ainda não tinha compartilhado seus pensamentos com Johnny, guardando seus sentimentos apenas para si mesma.
Na verdade, a jovem queria evitar toda aquela situação. Cynthia fez o possível para evitar esses sentimentos, mas eles continuaram aparecendo. Ela não conseguia mais se conter. O que ela faria a seguir? Havia planos de deixar Johnny saber sobre o que ela estava pensando por um tempo? Embora saibamos o que se passava em sua mente esses dias, uma manhã Cynthia acordou com náuseas, seu corpo doía e seus joelhos estavam fracos. Johnny estava trabalhando e demoraria horas para voltar para casa. Não vendo outra opção, ela chamou um táxi e se dirigiu à clínica local. Cynthia marcou uma consulta com seu médico para tirar a limpo o que estava acontecendo. Ela explicou seus sintomas e respondeu às perguntas que o médico fez sobre sua rotina naquela semana. Após algumas perguntas, o médico deu uma notícia chocante para Cynthia. Ele pediu que ela se deitasse e fez o exame. Sabemos, eles deixaram que o destino decidisse por eles. Então o destino decidiu e traria algo completamente novo para Cynthia e Johnny. O que o destino decidiu para o casal? O médico fez todos os exames obrigatórios para o diagnóstico. Agora era hora de discutir os resultados com Cynthia. A jovem foi chamada para ver o médico. Ela se sentou na cadeira e franziu a testa, sentindo que sabia o que o médico estava prestes a dizer, mas ainda esperava que não fosse verdade. Como sabemos, há outras coisas que estão ganhando prioridade na mente de Cynthia neste momento de sua vida. Por fim, o médico voltou e fez uma revelação chocante: parabéns, você está grávida. Cynthia olhou para o médico, não acreditando muito no que estava ouvindo. Mas havia mais notícias. O que mais você poderia esperar se já soubesse que está grávida? Cynthia agora estava ansiosa para ouvir o que o médico lhe diria. A jovem esperou pacientemente que o médico começasse com a segunda notícia. O médico parecia estar muito feliz ao transmitir a notícia a Cynthia. O médico já havia feito todos os exames e avisado a Cynthia que ela estava grávida. Depois de dizer isso a Cynthia, o médico disse-lhe que ela não apenas estava grávida, mas esperava pouco mais do que um pacote de alegria. Cynthia ficou surpresa ao ouvir aquilo. Ela ficou curiosa e pediu ao médico que explicasse o que ele queria dizer. O médico então disse a Cynthia que ela não esperava um, nem dois, mas 3 bebês. Ela teria trigêmeos. O choque foi demais para Cynthia aguentar. Ela simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A jovem não esperava estar grávida naquele momento, muito menos grávida de 3 bebês. Isso fez Cynthia se sentir um pouco tonta por um momento. O médico explicou que ela provavelmente estava grávida de 1 mês e meio. O que ela poderia fazer? Ela estava apenas atordoada e não sabia o que dizer ou o que fazer. Nas semanas que antecederam a notícia, Cynthia ficou mais convencida de que deixar Johnny era a coisa certa a fazer. Não só ela estava no topo de seu relacionamento, mas se tornou um ponto sensível para ela e ela não podia acreditar que ele não conseguia ver o quão infeliz ela estava. Agora, com 3 bebês a caminho, Cynthia se sentia presa em sua vida. Ela teria que tomar a decisão certa sobre o futuro da sua nova família. Cynthia pensou que Johnny não estava lhe dando atenção o suficiente. Johnny não tinha ideia do que se passava em sua mente. Além disso, a própria Cynthia recebeu outro choque recentemente. Ela estava grávida de trigêmeos. Claro que não era uma notícia normal para ela. Sabemos que uma gravidez normal também pode se complicar e causar danos fatais. Então, pode-se imaginar como Cynthia se sentia quando pensava em si mesma e em sua saúde. Cynthia deixou o consultório do médico e caminhou para sua casa, seus pensamentos preenchidos com a notícia chocante que acabou de receber. Como ela compartilharia essa notícia com seu marido Johnny? O que ela poderia dizer a ele? Será este o sinal de um novo começo para eles? Ou não havia esperança? Como sabemos, a relação entre Cynthia e Johnny não era a mesma que costumava ser no passado. Seu passado era muito melhor do que o presente. Eles se entendiam e confiavam um no outro. Isso, no entanto, mudou agora. Afinal, Cynthia acha que não está sendo cuidada por Johnny. O marido nem se deu ao trabalho de perguntar sobre os sentimentos dela. A posição de Cynthia é evidente agora. Ela tem outro desafio de contar a Johnny a notícia de que está grávida de trigêmeos. Quando ela chegou em casa,
Sua cabeça estava um pouco mais clara e ela sabia o que tinha que fazer. Ela contaria a verdade a Johnny. Cynthia decidiu que confessaria tudo, seu desagrado, os trigêmeos, e veria como se sentiria depois. Andando de um lado para o outro, ela esperou que Johnny voltasse para casa. Johnny voltou para casa algumas horas depois e ela sentou-se com ele para falar sobre as coisas. Cynthia compartilhou a notícia dos trigêmeos que excitaram Johnny, mas depois compartilhou o que ela realmente estava sentindo. Johnny ficou chocado e magoado. Seus sonhos de aumentar a família pareciam desmoronar. Johnny não tinha ideia do que Cynthia estava falando. Ele ficou sem palavras ao ouvir todas as coisas que ela disse a ele. Na verdade, Johnny nunca esperou que Cynthia se imaginasse pensando sobre tudo isso. Cynthia acabava de ceder aos seus sentimentos, expressando, sem rodeios, tudo o que ela guardava por muito tempo dentro de si. Johnny ficou surpreso com tudo o que sua esposa disse. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo em sua mente. Chocado, ele implorou a Cynthia para reconsiderar, para tentar consertar seu casamento. Embora ele tenha cometido alguns erros, Johnny tinha certeza de que eles poderiam resolver o casamento desde que confiassem um no outro. Mas então Cynthia revela a Johnny a última coisa que ela manteve escondido. O segredo era preocupante demais para Johnny. Ele não podia fazer nada agora. Embora ele estivesse planejando fazer Cynthia resolver a situação, agora as coisas mudaram totalmente. Johnny só poderia desejar que o que Cynthia estava lhe contando não fosse verdade. Às vezes, qualquer coisa pode mudar o curso de sua vida feliz. Tudo o que Johnny queria era salvar sua família e ver sua família crescer. Cynthia confessou que estava se encontrando com outra pessoa há alguns meses. Ela ficou envergonhada com seu comportamento, mas acreditava que compartilhar esse fato ajudaria Johnny a ver que o casamento deles estava acabado e o ajudaria a seguir em frente. Johnny não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela abriu seu coração para ele. Johnny ficou constrangido e, claro, magoado em saber que sua esposa estava saindo com outra pessoa. A situação havia se tornado difícil agora. Johnny inicialmente queria salvar o casamento. Mas depois de saber que sua esposa Cynthia não era mais sincera com ele, Johnny mudou de ideia. Suas mãos estavam amarradas agora e ele não queria mais ficar com ela. Ele estava destinado a deixar sua amada esposa ir. Não foi nada agradável. Johnny nunca tinha pensado em se separar de sua esposa. Johnny e Cynthia estavam juntos desde o colégio, namoraram até a faculdade e se casaram mais tarde. Seu relacionamento se estende por cerca de 15 anos. Eles haviam compartilhado e aproveitado cada momento de sua vida juntos. Era difícil para Johnny aceitar o fato de que sua esposa não tinha mais nenhum sentimento por ele em seu coração. Inesperadamente, Cynthia decidiu seguir seu caminho sem Johnny ao seu lado. Johnny estava tão furioso. Como Cynthia pôde fazer isso com a família deles? Ao ouvir a notícia, ele ficou desesperado e decidiu dar a Cynthia o divórcio que ela queria. No entanto, os dois queriam a custódia de Naomi e de seus irmãos ainda não nascidos. A batalha pela custódia foi longa e feia, mas o juiz finalmente tomou sua decisão. O tribunal concedeu a Cynthia a custódia de Naomi. O fator decisivo foi que Naomi disse que preferia ficar com Cynthia. No entanto, o juiz disse que é muito cedo para se pronunciar sobre o caso dos trigêmeos que estavam por vir. O juiz explicou que quando os trigêmeos vierem a este mundo, o tribunal deverá decidir sobre eles. Portanto, Cynthia e Johnny tiveram que voltar ao tribunal depois que os bebês nasceram. O que essa decisão significa para eles? Eles teriam outra chance? Johnny teve de aceitar a decisão do tribunal de todo o coração. Ele lamentou deixar Naomi. No entanto, como a própria Naomi escolheu ir com a mãe, ele não podia mais lutar por isso. Alguém poderia imaginar um casal feliz como Johnny e Cynthia terminando em um tribunal? Provavelmente, os dois nunca imaginaram que sua adorável vida de casados acabaria em um desastre como aquele que estavam vivendo. Voltando à decisão do tribunal, agora Cynthia estava feliz com o resultado de ter a custódia de Naomi, mas ela ainda estava com medo. Johnny ficou magoado com o fato de Naomi preferir ficar com ela em vez dele. Ele começou a fazer outros pedidos. O advogado de Cynthia informou-a de que havia uma boa chance de ela não conseguir a custódia dos trigêmeos.
Existem vários motivos pelos quais Cynthia pode não obter a custódia total dos trigêmeos. O principal obstáculo era sua situação financeira. O juiz decidiu que sua situação financeira era suficiente para cuidar de Naomi, mas não necessariamente para cuidar dos 4 filhos, que Cynthia teria assim que os trigêmeos nascessem. Sua situação financeira teria que melhorar nos próximos meses. Houve um tempo em que eles eram um casal feliz. Teria sido melhor se eles não tivessem deixado isso ao seu destino. Agora os dois esperam o que o destino traria. Ao contrário, porém, Johnny seria capaz de fornecer a estabilidade financeira de que os trigêmeos precisariam. Ele era mais estável em seu trabalho do que Cynthia. Quando a custódia parcial e a pensão alimentícia foram discutidas, o pai lutou contra a ideia de que poderia precisar pagar pensão alimentícia a Cynthia. John já estava lutando pela pensão alimentícia de Naomi e exigiu que não apenas os trigêmeos voltassem para ele, mas que Cynthia lhe pagasse pensão alimentícia pelas crianças. No entanto, sabemos que o tribunal decidiu totalmente contrário à demanda de Johnny. A custódia de Naomi foi dada à sua mãe Cynthia. Mais tarde, Johnny foi informado pelo tribunal que ele poderia precisar pagar as despesas de Naomi se por acaso Cynthia ficar sem dinheiro. O advogado de Cynthia informou-a de que havia uma boa chance de ela não conseguir a custódia dos trigêmeos. De qualquer forma, vemos que a vida não estava fácil para nenhum deles. Enquanto isso, o novo namorado de Cynthia, Eric, também não era capaz de sustentar sua família financeiramente, pois ele mal conseguia sustentar a si mesmo. Cynthia se sentiu pressionada. Além disso, estar grávida de trigêmeos não era algo fácil. Muitos dias Cynthia se sentia fraca demais para realmente fazer qualquer coisa. Ela fez o melhor que pôde, mas a gravidez afetou seu corpo. Ela acabou passando a maior parte do tempo em casa com o namorado, Eric, cuidando dela. Uma coisa era certa, Cynthia se afogando em pensamentos profundos o tempo todo. Ela sempre se perguntava se era realmente uma boa decisão deixar Johnny? Essa separação dolorosa valeu a pena? Nesse ínterim, ela também se lembrou dos velhos tempos dourados que passou com Johnny. De qualquer forma, não era o momento certo para ela ficar presa em seus pensamentos. Ela tinha que seguir em frente. Os meses se passaram e a situação não melhorou em nada. Cynthia conseguia administrar suas contas, mas não tinha como melhorar sua situação financeira. Eric deu um passo à frente e começou a se esforçar muito, mas ainda não conseguiu. Os dois estavam compreensivelmente preocupados com o futuro. Ao mesmo tempo, Johnny estava cada vez mais se certificando de que receberia a custódia quando os trigêmeos nascessem. Johnny foi promovido com um salário melhor e conseguiu comprar uma casa melhor. Além disso, ele iniciou um novo relacionamento com uma mulher que estava morrendo de vontade de ser mãe. Ele estava contando com aqueles trigêmeos. Em meio a essa situação, parecia que Cynthia havia tomado a decisão errada ao se separar de Johnny. Eric era sem dúvida um cara legal, mas ele era um pote vazio. Ele não podia fazer nada para melhorar a terrível situação em que se encontravam. A pequena Naomi tinha apenas 3 anos agora. Ela era mais inclinada para a mãe. Ela também se parecia com ela na aparência física. Naomi havia começado recentemente o jardim de infância e adorava brincar com as amigas. Embora muitas de suas amigas quisessem brinquedos e vestidos, Naomi tinha aspirações diferentes. Naomi sempre sonhou em ter irmãos. Ela estava expressando seu desejo aos pais. Cynthia e Johnny haviam considerado ter outro bebê. Naomi começou a passar os fins de semana com o pai. Ela gostou de seu tempo com ele e sua nova namorada. Cynthia se sentiu culpada por não conseguir fornecer mais para Naomi. No entanto, Cynthia estava feliz por Naomi manter um relacionamento com seu pai, mas o vínculo ainda a magoava. Ela se preocupava cada vez mais com o que aconteceria quando os trigêmeos chegassem. A data do parto se aproximava rapidamente. Eric levou Cynthia ao hospital como medida preventiva, pois a preparação para trigêmeos exige muito mais precauções do que uma gravidez normal. Sabemos muito bem que a gravidez e as dificuldades do parto não são nada fáceis. O parto de trigêmeos é totalmente diferente de uma gravidez normal. Sabemos que uma gravidez normal também pode se complicar e causar danos fatais. Então, pode-se imaginar como Cynthia se sentia sobre sua saúde.
De qualquer forma, Cynthia foi levada ao hospital por Eric e estava sendo muito bem cuidada. Os médicos e a equipe sempre cooperaram com ela. Enquanto Cynthia e Eric estavam no hospital, Naomi foi enviada para ficar com Johnny até o momento do nascimento. Cynthia esperava que Johnny não tentasse algo maluco. Claro, ele não fez nenhuma loucura. Finalmente, o momento que Cynthia esperava chegou. Agora é a hora de ela ser levada para a sala de parto, onde será atendida pela equipe médica. Agora podemos compreender seu desamparo durante o processo de dar à luz a seus trigêmeos. Quando Cynthia entrou em trabalho de parto, Eric estava ao seu lado. Johnny também apareceu com Naomi, mas não foi embora. Cynthia sentia que não podia negar-lhe o direito de estar ali porque ele era o pai dos trigêmeos. Johnny tinha todos os direitos de ficar lá no hospital. Todo o processo estava começando a ficar muito estranho, o que deixou Cynthia mais ansiosa e aumentou sua dor. O parto foi bastante difícil, como podíamos esperar. Demorou 7 horas para todo o processo. Cynthia ficou exausta depois do parto. Eric e Johnny estavam ansiosos para ver os bebês. O médico sabia que havia uma disputa de paternidade, portanto, ele sabia o que fazer. A agonia de dar à luz trigêmeos acaba de começar. Cynthia não teve a sorte de segurar seus filhos depois que nasceram, pois eles foram imediatamente levados para outra sala para os testes básicos. Além disso, não era como se ela fosse capaz de segurar o primeiro ou o segundo enquanto ainda estava em trabalho de parto. Ainda assim, a situação era um pouco dolorosa para ela. Ela estava lutando mental, emocional e fisicamente. As fases da gravidez e do parto, sejam elas normais ou especiais, são sempre consideradas como momentos difíceis na vida da mulher. Dar à luz a trigêmeos dificulta a situação para uma mulher. Certamente, uma gravidez normal também pode ser difícil, mas dar à luz trigêmeos nunca é tarefa fácil. Então, pode-se imaginar a dor e o estresse que Cynthia estava passando, considerando que seu relacionamento com Johnny havia acabado. No final disso, Cynthia estava absolutamente exausta. Todo o processo ainda não havia terminado porque ainda havia problemas a serem resolvidos. Ela não conseguia nem pensar na perspectiva de perder seus bebês para Johnny. Felizmente, Johnny manteve uma distância respeitosa. Cynthia fez o seu melhor para conter as lágrimas de todas as emoções assustadoras que ela tinha. Johnny começou a protestar, mas uma enfermeira disse-lhe para manter a calma. Ela era de fato a mãe, embora o status do pai ainda estivesse por ser determinado. No entanto, o médico tinha uma mensagem inesperada para ela. Não se pode imaginar o que ela estava passando. Ela estava com dor e também em um estado de confusão total. Ela acabou de dar à luz 3 bebês, mas ainda assim, ela não podia vê-los. Uma vez que a mulher segura seu bebê recém-nascido nos braços, ela tende naturalmente a esquecer as dores pelas quais passou. Para Cynthia, era um pouco diferente dos outros. O médico tirou os bebês dela logo após o parto. Ela não poderia conhecê-los. Por que o médico fez isso? O médico tem mais notícias para contar a ela? É sobre a saúde de seus trigêmeos? Ou há algo de errado com sua própria saúde? A princípio, o médico disse a Cynthia que não tinha muitas informações. O que ele sabia era que os bebês foram submetidos a testes adicionais. Cynthia ficou imediatamente preocupada e começou a fazer muitas perguntas. Os meninos estavam bem? Por que ela não conseguia vê-los? O médico imediatamente tentou acalmar Cynthia, dizendo-lhe que não era nada perigoso, mas ela tinha que esperar um pouco mais. Apesar das palavras suaves do médico, Cynthia estava extremamente assustada. Qual pode ser o problema? Ela temia pela saúde de seus bebês, e também estava preocupada que Johnny pudesse ter feito algo para se certificar de que poderia roubá-los debaixo dela. Os temores de Cynthia contra Johnny pareciam um pouco injustos. Isso significava que ela era injusta com Johnny? Não. Não significa isso. Todo mundo sabe que é muito normal para uma nova mãe ter tais sentimentos. Cynthia estava um pouco mais preocupada com a situação devido à presença de Johnny no hospital. Ela não sabia o que ele estava sentindo. Johnny também estava cansado de esperar e levou Naomi para a sala de espera para que ele não precisasse mais ficar sozinho.
Cynthia estava preocupada com Naomi e mandou Eric atrás deles apenas para garantir que ela estivesse bem. Ela esperava que Johnny não tivesse ideia de roubar os trigêmeos e fugir. Cynthia não conseguia parar de pensar. Suas preocupações aumentaram até que o médico voltou para o quarto. Só depois da chegada do médico ela parou de se preocupar por um momento. Na verdade, foi um momento para ela se alegrar. Todas as suas preocupações estavam centradas neste momento. Finalmente, o médico e algumas enfermeiras do hospital trouxeram um sorriso de volta em seu rosto e ela deu um suspiro de alívio. O médico e algumas enfermeiras estavam trazendo os bebês, um por um. As enfermeiras ajudaram a colocar os bebês em volta de Cynthia e ela ficou muito feliz. Finalmente, o médico perguntou onde Johnny estava, mas ele não quis dizer o motivo. Ele só queria saber o paradeiro de Johnny. Anteriormente, ele estava sentado na sala de espera com Naomi. Cynthia estava muito feliz por ter seus 3 bebês ao seu lado. Ela estava aproveitando o seu momento tão esperado. Depois que o médico entregou os trigêmeos para ela, ele saiu para procurar Johnny. Ele perguntou às enfermeiras se o tinham visto por aí, mas todas responderam negativamente. O médico queria saber o paradeiro de Johnny. Ele se lembra de ter visto Johnny e Naomi sentados na sala de espera. Mas ele não conseguiu encontrá-los lá desta vez. Era importante para o médico encontrar Johnny o mais rápido possível. 1 hora atrás, isso teria levantado muitas perguntas a Cynthia, mas ela estava muito preocupada com os 3 bebês em seus braços. Ela não queria pensar no fato de que este poderia ser o único tempo que ela poderia passar com eles. Por um momento, parecia que ela havia esquecido tudo. Ela parecia prestar menos atenção à curiosidade do médico em encontrar Johnny. 1 hora depois, o médico voltou ao quarto com Johnny ao seu lado. Surpreendente, as lágrimas corriam pelo rosto de Johnny. Ele nem mesmo olhou para Cynthia e para os bebês. Cynthia estava muito confusa e abraçou seus trigêmeos com mais força naquele momento. De repente, ela pensou que Johnny arrebataria os trigêmeos e fugiria. Ela pensou que Johnny faria algo insensato como isso. Cynthia também se perguntou por que Johnny estava chorando. Ela pensou consigo mesma que se Johnny roubasse seus 3 filhos recém-nascidos e fugisse do hospital ele não choraria. Afinal, se esse não fosse esse o caso, qual era o problema então? O médico então começou a explicar tudo o que estava acontecendo. Agora foi a vez do médico elaborar a situação e fazer Cynthia se sentir relaxada. Ela ficou muito nervosa ao ver Johnny parado bem na sua frente. Conhecemos a situação de Johnny e Cynthia naquele momento no quarto do hospital. Agora era a hora do médico falar e revelar a verdade. O médico começou a explicar que, durante o parto, uma das enfermeiras havia estudado Johnny e Eric. Então, enquanto fazia todos os testes básicos de audição e visão, antes mesmo dos testes de paternidade começarem, ela percebeu que os bebês não pareciam nada com Johnny. A declaração do médico mudou o curso de tudo. Podemos dizer com segurança que o médico acabou de virar as cartas agora. Como podemos ver, quem perderia o jogo era Johnny, não Eric. O anúncio do médico surpreendeu Johnny. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Essa era a razão de ele estar chorando. Enquanto Johnny estava chateado, era hora de Cynthia ser feliz. Como os dois já haviam concordado em fazer o teste de paternidade, bastou enviar o DNA dos trigêmeos Johnny e Eric. Como os testes de paternidade são complicados, demoram muito e todos precisam esperar. Quando os testes começaram a retornar, eles descobriram rapidamente que o DNA dos trigêmeos não era compatível com o de Johnny. Então, eles tiveram que esperar que os resultados dos testes de paternidade voltassem. O médico procurou Johnny para lhe contar as más notícias. Quando Eric voltou dos testes, eles descobriram que ele combinava com o DNA dos trigêmeos. A história toda mudou dramaticamente agora. As preocupações de Cynthia sobre Johnny roubar seus trigêmeos e fugir do hospital pareceram desaparecer gradualmente. Após saber que Johnny não era o pai dos trigêmeos, Cynthia ficou muito aliviada. Então, descobriu-se que durante o caso, Eric engravidou Cynthia em vez de Johnny. Lágrimas começaram a fluir dos olhos de Cynthia. Ela não conseguia acreditar. Isso significaria que Johnny não tinha um caso para os trigêmeos e que ela não perderia a custódia deles.
Ela ainda teria que lutar por Naomi, é claro, mas Naomi já havia dito o que ela queria. Portanto, Cynthia não estava nem um pouco preocupada com seus filhos. Para aumentar sua satisfação, Johnny logo deixou o hospital. Agora era apenas seu amor, Eric. Eric e Cynthia estavam ambos muito felizes e satisfeitos com seu relacionamento. Por que não estariam? Afinal, foi o milagre de seu relacionamento que os colocou em uma posição favorável, onde estavam completamente livres de qualquer tipo de influência de Johnny. Já que Johnny não era o pai dos trigêmeos, ele não tinha mais direitos sobre eles agora. Ele simplesmente não era mais elegível para reivindicar a custódia dos trigêmeos. No entanto, Cynthia ainda pensava em lutar contra Johnny pela custódia de sua filha. A jovem teve a sorte de já tê-la ao seu lado. Portanto, após esse final dramático, Johnny ligou para seu advogado e disse-lhe para desistir de vez do caso. Ele agora sabia a verdade comovente de que ele não era o verdadeiro pai dos trigêmeos cujo nascimento ele tanto esperava. Johnny estava desanimado pelo fato de que Cynthia o traiu enquanto ela ainda estava dormindo com ele. O ex-marido aceitou esse desdobramento convencendo-se de que havia descoberto sobre o verdadeiro pai dos trigêmeos na hora certa e que não precisava cuidar dos filhos que nem eram seus. Se ele quisesse filhos, ele poderia tê-los com sua nova namorada. Eric voltou para a sala e deu um abraço forte em Cynthia. Ele beijou todos os seus filhos. No que diz respeito a Cynthia, a sorte estava sorrindo para ela de uma forma que ela nem mesmo ousara imaginar em sua vida. Johnny torna tudo tão terrível, presumindo que os trigêmeos fossem seus, que ela se preocupou que ele fizesse o possível para tirá-los dela. Foi algo que a manteve acordada por meses. Acabou sendo um cenário completamente diferente agora. Cynthia não precisava se preocupar com a custódia dos trigêmeos, já que Johnny não era o verdadeiro pai desses 3 filhos, o que significava que ele automaticamente perdeu o direito de reclamar a guarda deles. Ele expressou sua raiva ao deixar Naomi com Cynthia após descobrir que Eric era pai de 3 filhos. Johnny não cuidaria mais de Naomi. Nada é constante na vida, nem mesmo a própria vida. Tudo muda com o passar do tempo. O que realmente importa é se a mudança na vida vai fazer bem ou mal para você. Cynthia e Johnny haviam deixado a decisão de ter outro filho e sua situação financeira sobre o destino decidir. Agora vemos as mudanças que a vida trouxe-lhes em um curto espaço de tempo. De qualquer forma, Naomi também estava feliz por ter irmãos. Nos meses seguintes, as coisas melhoraram para todos. Eric conseguiu um emprego melhor e começou a ganhar mais dinheiro apropriado para Naomi. O relacionamento de Johnny e Cynthia melhorou pois eles eram pais amorosos e responsáveis. Agora Johnny mora com sua nova namorada e Cynthia mora com Eric, Naomi e os trigêmeos. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Obrigado.